O programa CCBB Educativo é desenvolvido pelo JACA, Centro de Arte e Tecnologia, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E desde o início da pandemia, realiza um programa híbrido com grande parte das ações online. O programa tem o apoio do Banco do Brasil e patrocínio da BBD-TVM. Gente, boa tarde. Eu sou o Milton, sou coordenador pedagógico do CCBB Educativo Arte e Educação em Belo Horizonte. E para a gente do Educativo é uma honra, né, a presença de vocês e presença de Gleice. Muito obrigado, Gleice. Gleice, que é leitor, que é educadora e pesquisadora, tem licenciatura em História pela Federal de Pernambuco, mestrado em Museologia e Patrimônio pela Unirio e doutorado em História pela PUC-Rio. Atualmente é diretora do Núcleo de Cultura e Participação do Instituto Tomi Otaki, em São Paulo. Foi gerente de Educação e Participação do MAN do Rio, coordenadora pedagógica do ELAN, Escola Livre de Artes, no Galpão Bela Maré, Observatório de Favelas, e coordenadora de ensino da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Atua no estabelecimento de relações entre os campos da gestão cultural, da arte contemporânea e da educação, nas interfaces entre museologia e o pensamento social brasileiro e no fortalecimento de vínculos entre a cultura e os movimentos sociais. Gleice, para a gente é um prazer receber você aqui hoje. Ei, Gleice, voltou. Estava aqui te apresentando, aí eu passo a palavra já para você, tá, Gleice? Tá bom, gente, então Eu estava obrigada. agradecendo sua presença aqui com a gente e ótima conversa aí para todos. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde, né? Como o Milton apresentou, eu me chamo Gleice. Esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher da pele clara, tenho cabelo castanho, fazer uma breve audiodescrição aqui, já que também vai ficar registrado. Tenho cabelo castanho escuro, os olhos castanhos escuros, estou de camisa azul, de gola alta, manga comprida, e atrás de mim tem um corredor, ao meu fundo tem um corredor com uma parede branca. Como Milton deve ter introduzido, né, e falou na minha apresentação, para mim é uma grande satisfação estar em diálogo com o programa CCBB Educativo Arte e Educação, é como voltar um pouco para casa, né? Eu participei da implementação, e vou falar disso um pouquinho ao longo da nossa conversa, desse projeto aí junto com o JACA, projeto que está atuando há 4 anos no CCBB, e trouxe também alguns aspectos desse programa para a gente abordar hoje. Então, o título da nossa conversa é Mediação e Educação em Instituições Culturais. Estamos aqui no Transversalidades, que é um programa também que me deixa muito satisfeita de participar, já que é um programa que foi pensado para um diálogo com educadores e com professores, professoras e professores, e acho também que vale remarcar como o campo da educação, e principalmente essa discussão que a gente vai ter hoje, né, o campo da mediação e da educação em instituições culturais, é uma prática marcada por um recorte de gênero. Temos bastante mulheres, acho que tirando o pessoal da equipe do CCBB, pelo que eu posso ver, somos basicamente um grupo de educadoras. Eu só ia pedir, assim, se vocês puderem, se não for gastar pacote de dados, se não atrapalhar a rotina de vocês, quem tiver afim, interessado em abrir um pouquinho a câmera, poderia ser bacana, porque temos poucas pessoas na sala, e só para a gente ter essa sensação também, um pouco de interface de com quem a gente está conversando, com quem a gente está dialogando, aí reconhecer os rostos e dar um pouco o tom da conversa, né? Estou vendo aqui Nayara, Zoraia,
Então, se for possível, obviamente, porque a gente sabe que às vezes a gente está também nas atividades simultâneas, fazendo outras coisas, ou se preparou para ver o curso e descansar ao mesmo tempo, também não tem problema não, mas só para não ficar tão solitário, eu e Milton, é que a gente não ficar tão solitário junto com Rosane, com as intérpretes. Então, o tema da nossa conversa hoje é mediação e educação em instituições culturais, né? E deu para perceber pela minha trajetória que a minha relação é sobretudo com museus, então instituições culturais aí a gente pode ler museus e instituições de arte. E é desses contextos que é um pouco sobre esses contextos que as reflexões de hoje elas vão ser pautadas. E aí eu preparei algumas questões para a gente conversar, mas que foram divididas em dois momentos. Milton falou da possibilidade, inclusive, da gente fazer um intervalo, e a gente pode fazer o primeiro momento, fazer uma pausa, e depois voltar para o segundo. Então, no primeiro, eu situei um pouco as ideias de mediação, né, e o contexto dessas práticas, e no segundo, eu vou trazer alguns projetos dos quais eu participei, que eu conheço, que eu estou envolvida, do próprio CCBB, para mostrar como que esses projetos, que às vezes a gente participa, às vezes a gente é público deles, em que eles estão fundamentados, né? Como que essas ideias que eu vou trazer aqui fundamentam esses projetos que a gente vai olhar e que, por vezes, a gente não... como está ali como público, não está tão evidente que tem um conjunto de conceitos, tem um conjunto de questões e tem um conjunto de disputas conceituais em torno desses projetos. Então, eu vou trazer aqui uma apresentação e eu tenho que ser host de novo, gente. E aí, se vocês sentirem curiosidade de parar em algum ponto, de comentar em algum ponto, eu acho que não tem problema também, somos um grupo aqui que dá para a gente conversar, que dá para administrar. Vixe, na hora que eu caí, transversalidades. Cadê você, danado? Vou abrir. Deixar assim. Acho que agora vai. Então, o nosso tema, o curso, vou começar um pouco pelo próprio título, pelo próprio slide. Ele traz como tema mediação e educação em instituições culturais, né? E tem uma pergunta que eu venho me fazendo, acho que pelo menos desde 2017, que é sempre isso, assim, quando a gente fala em mediação cultural, de que mediação a gente está falando, porque a gente pode ver, tanto historicamente como pela prática de cada instituição, pela prática de cada programa educativo, e se a gente for olhar de um país para o outro, de um contexto para o outro, isso também muda muito, que mediação é um contexto com muitos sentidos. Então, eu acho que vale remarcar que, nesse caso, as experiências que a gente vai ver, as crises, as reflexões, elas estão ligadas a essa prática, né? A minha prática como profissional em museus, como eu disse antes, e instituições culturais de arte, que é um pouco também o recorte onde eu venho trabalhando, porque se a gente for pensar na mediação no Museu de Ciência, na mediação do Museu de História, os problemas também são outros, né? As problemáticas, elas variam muito de instituição para instituição, assim como as metodologias. E, no Brasil, a gente pode dizer que é muito comum também que a ideia de mediação cultural ela esteja muito atrelada, ou por vezes apareça como sinônimo de educação, né? Ou está em interseção, ou está como sinônimo. E aí, a gente pode pensar também que uma das origens para a mediação cultural, como campo profissional, está muito ligado
ao lugar de destaque que esse tema teve, o tema da democratização da cultura, né, ocupou nas políticas culturais quando foram implementadas lá na França. Então vou buscar uma origem na França, que é também um contexto da história da política cultural, com o qual eu tenho mais intimidade, na década de 70. Na década de 70, André Morveau, né, que é um escritor, foi um escritor, escreveu um livro, o livro dele que é mais famoso, que se chama Museu Imaginário, né, que é um livro do início ali do século XX, onde ele vai conceber uma espécie de grande museu de reproduções. A ideia é que a partir da reprodutibilidade, quando surge a fotografia, quando surge a reprodução da imagem, que agora todo mundo poderia ter a sua coleção de arte, né? Que a gente não precisava necessariamente ir aos museus para acessar uma imagem ou uma obra de arte, porque a reprodução ela possibilitava que cada um, portanto, concebesse a sua coleção, construísse o seu conjunto. Disso que ele vai chamar de museus imaginários, que está muito ligado a uma noção de coleção afetiva. Então, esse mesmo escritor, ele na década de 70 vai ser o primeiro ministro da cultura, acho que poderia dizer, do mundo. É a primeira vez que surge esse órgão, né, de Ministério da Cultura, que é na França, e as políticas de André Morveau vão estar muito ligados a essa perspectiva, né, um conjunto ali de práticas que visavam pôr em relação às produções artísticas. E aí aqui eu estou falando produções artísticas no sentido amplo, né, não só artes plásticas, como a gente poderia pensar na época, mas literatura, cinema, teatro, criar relações entre essas produções artísticas e o público, né, cumprindo ali, ao mesmo tempo, um papel de garantia de acesso e acessibilidade frente a um conjunto de exclusões culturais. E é importante a gente pensar que na década de 70, que nesse momento é um momento marcado por o que a gente pode conceber em termos de período histórico, né, e não em termos conceituais, com o que vai ficar conhecido como o período pós-colonial, que é o momento onde muitos países que ainda estavam subjugados, né, às potências europeias, conquistam a partir de um conjunto de lutas sociais as suas independências, né? Isso vai configurar aí esse contexto que vai ser denominado como pós-colônia, essa experiência de pós-colônia, que aumenta um pouco os conflitos, e os conflitos que também são conflitos que se estabelecem no âmbito da cultura, né? Daí onde emerge as discussões sobre multiculturalismo, as discussões sobre diversidade cultural, as discussões sobre como essas diferenças elas precisavam ser ali agenciadas e atreladas a um conjunto de políticas públicas para conviver, mas ao mesmo tempo todo esse processo de ideia de uma democratização da cultura está muito atrelada a como que você poderia criar políticas para digamos assim, tornar o cânone, essa história da arte, essa produção cultural mais canônica, acessível a um grande número de pessoas. Então, a mediação, ela surge, né, a partir de uma crença de que esses conflitos sociais eles poderiam ser resolvidos através da aproximação e do diálogo entre esses universos que eram diferentes. E essas políticas elas vão fazer surgir, né, a ideia de mediação como campo de relações e desse mediador como agente de diálogo, mas também como esse agente, digamos assim, de conciliação cultural, né, de conciliador dessas diferenças culturais. E na área de museus, a ideia de mediação ela vai aparecer mais amplamente a partir da década de 1980, né?
nomeando tanto essas funções, a função do mediador, como os postos de trabalho que essas pessoas ocupam e dando base para atividades de prolongamento dessas políticas públicas que eu falei, que são essas políticas de democratização da cultura, que são, né, referentes a essas relações das instituições com os seus públicos. Os públicos que já existiam e os públicos em potencial, porque também a gente tem que pensar que a noção de mediação está muito atrelada na década de 80, a uma ideia de formação de públicos. E uma formação para esses produtos da cultura. Então, está sempre ligada, né, a essa ambição de contribuir para o desenvolvimento do acesso à cultura por pessoas que estariam apartadas, alijadas ou excluídas dessas ofertas culturais. E passa a designar políticas, programas e projetos gerada por essas instituições, pelos museus, pelas instituições museológicas, nas quais estava subtendido ali um conjunto de ideias e valores sobre a cultura, assim como uma série disso que a gente pode entender aqui como dispositivos, né? Formatos de relacionamento entre as instituições e o público. E antes, né, peguei aqui uma definição que a área da museologia tem de mediação, só que aí eu queria fazer uma viagem, assim, a gente está falando aqui da década de 70, aí eu queria ir lá bem longe, né? Lá em Dom Pedro, aproveitar que está passando a novela, que a gente está passando agora a novela sobre Dom Pedro II, então vamos lá, nos tempos do imperador, fazendo aqui uma referência, para a gente pensar sobre essa relação de como os públicos eles foram concebidos e de como eles foram... quem era público do museu, quando o primeiro museu, se a gente for pensar assim, numa historiografia mais formal, que é o Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, surgiu, quem era que podia ser público do museu e como, né, qual é a origem, ao mesmo tempo, dessas políticas de aproximação e dessas políticas de afastamento. E tem um documento, um trecho de um artigo que eu posso compartilhar para vocês depois, algumas referências, se vocês tiverem interesse. Eu não estou conseguindo achar o mouse. Que é esse artigo de uma autora, uma pesquisadora, que se chama Luciana Sepúlveda, que trabalha com estudos de público aí no Rio de Janeiro. A Luciana Sepúlveda Tacopti, aqui, eu não sei muito bem pronunciar o último sobrenome dela, mas o LS é de Luciana Sepúlveda. E ela escreveu esse texto em 2005 ainda, né? Acho que os museus e as instituições culturais mudaram muito de 2005 para cá, os problemas e as questões se alteraram muito, mas ela escreveu esse texto, Os Bárbaros, Escravos e Civilizados, o público dos museus no Brasil, onde ela faz uma espécie de análise documental, ela faz uma análise documental de quem era que poderia ser público, quando a gente fala que o Museu Nacional foi o primeiro museu público, foi o primeiro museu que existiu, né, no Brasil a abrir para o público. Ela dá para a gente um pouco de uma narrativa de como essa noção de um museu aberto ao público ela vai se transformando, né, ao longo da história, e que eu acho que ajuda muito a gente pensar nesse problema da necessidade de um conjunto de políticas de democratização cultural e de conciliação que vai ser pensada a partir da década de 70 e nesse momento que a gente pode chamar de pós-colonial, né, que é depois das independências dos países que na década de 60 ainda estavam subjugados a um regime de colonização, sobretudo da Europa, que é esse relatozinho
que é a espécie de publicação no diário oficial da época, né, que era o Diário Real, autorizando justamente essa abertura ao público. Então, o museu deixa de ser uma coleção privada, né, destinada ali aos estudos e às pesquisas da nobreza e das pessoas que circulavam por esses contextos, e ele passa a ser um espaço público. Mas eu vou ler para a gente entender, então, quem podia ser público. Aí o documento diz: manda Sua Alteza, o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, participar ao Conselheiro Diretor-Geral dos Estabelecimentos Literários e Científicos do Reino, que haja por bem, aprovando o expediente que expôs no seu ofício de 16 do corrente, que faculta a visita do museu na quinta-feira de cada semana, desde as 10 horas da manhã até 1 da tarde. Então, o museu estava aberto ao público uma vez por semana nessa janela de horário, não sendo dia santo. A todas as pessoas, assim estrangeiras como nacionais, que se fizerem dignas disso, pelos seus conhecimentos e qualidades, e que para conservar-se, nessas ocasiões, a boa ordem e evitar-se qualquer tumulto, tem o mesmo Senhor ordenado que a repartição da guerra, que no referido dia se mande alguns soldados da Guarda Real da Polícia para fazer manter ali o sossego que seja conveniente. Então, eu acho essa citação bem interessante, porque ela tem um monte de questões legais para a gente pensar nessa relação de como a nossa experiência hoje, até hoje, né, ainda, da relação com museus e espaços de cultura, são permeadas por uma noção de ordem, de disciplina e de interdito, que mesmo que não esteja explícito, né, na nossa relação com as instituições, ela foi se mantendo historicamente. Então, a gente percebe, né, a guarda real. Então, para manter a ordem nessa visita ao museu era questão de polícia. E, principalmente, quem eram as pessoas de bem, dignas, né, nessa virada aí do século XVIII para o século XIX. Você tem um recorte muito específico, né, das pessoas que estão ali próxima à nobreza, principalmente homens brancos, principalmente não, sobretudo homens brancos, então os civilizados, porque todos os outros que não estão nessa categoria de civilizados estão ali no título da autora, justamente como esses bárbaros e esses escravos. Então, é um museu como esse espaço de ilustração, né? Tanto que é um estabelecimento científico, então tem esse caráter científico, onde tem toda uma noção de ordem, de merecimento, de dignidade, que está pautando as primeiras noções de instituição aberta ao público. Então, essa noção de aberta ao público e de museu público, ela se transforma muito, mas eu estou puxando essa citação para a gente pensar nisso, né? Nessa dimensão conflitiva das relações entre público e museu, como que esse documento mostra aí a origem, os começos disso, ainda já na nossa experiência. Então, essa noção dessa mediação e dessas como aproximação, ela surge um pouco tentando, na década de 70, romper com anos desse afastamento e anos dessa delimitação super forte do museu como um espaço desse projeto de civilização. Então, tem dois autores, né, que se chamam André de Vallée e François Mérès, que são franceses também, que ele vai falar que a mediação, né, o termo mediação, define, essencialmente, uma gama de intervenções realizadas no contexto dos museus, com o fim de estabelecer certos pontos de contato entre aquilo que é exposto ao olhar, então está muito delimitado, né?
qual o sentido que está em jogo nessa experiência e os significados que esses objetos e lugares podem portar, o conhecimento. Portanto, o conhecimento está nas coisas, o conhecimento está nisso que é exposto, nisso que está visto. E a mediação busca, de certo modo, favorecer o compartilhamento de experiências vividas entre os visitantes na sociabilidade da visita e o aparecimento de referências comuns. Trata-se, então, de uma estratégia de comunicação com caráter educativo que mobiliza as técnicas diversas em torno das coleções expostas, para fortalecer aos visitantes os meios de melhor compreender certas dimensões das coleções e de compartilhar as apropriações feitas. Essa não é uma definição muito antiga, é uma definição de 2013, que está reforçando essa perspectiva, né, daquilo que a gente pode mais comumente entender da mediação como aquilo que une polos que estão separados, polos distintos. Então, o conhecimento está num polo, o visitante está no outro, né? O saber está num polo, esse público está no outro, e que vai criando essas possibilidades, né, de uma espécie disso que vai se entender como essa dimensão comunicativa dos museus, da transmissão desse conhecimento. Isso numa acepção mais convencional, que é a que eu vou combater daqui a pouquinho, né? Estou trazendo para vocês só o conjunto de ideias que permeiam esse conceito. Então, nesse sentido, né, a partir dessa definição, a gente pode dizer que a mediação e as interseções dela com a educação, eu vou estar sempre falando isso também, passa a ser definida por alguns fatores, tais como a necessidade de gerar públicos. A gente não pode descartar uma necessidade que surge aqui, né, no caso dessa virada de século, de um século XVIII para o XIX, a necessidade de domar os públicos, né, de civilizar os públicos, a necessidade de aculturá-lo, já que o conhecimento está na instituição cultural, né, ele está ali e precisa ser transmitido, compartilhado, e a necessidade da produção de consensos culturais também, né? Já que a gente está falando de algo que surge nesse momento conflitivo, que eu estou chamando de pós-colonial por uma questão muito mais, digamos assim, temporal do que conceitual. Gerar acessos, pontes e processos de difusão. Podemos dizer também, ainda, que é comum que a mediação seja percebida e concebida como uma ilustração da arte, o que se desdobra na concepção de educação como uma tradução ou como uma facilitação de conteúdos. E aí, sob esse aspecto, eu quero ressaltar uma fala de uma colega, né, de área de mediação, que é a Mônica Hoff, tem até uma foto dela aqui para a gente ver daqui a pouco, que ela vai pontuar que não é raro que projetos, programas e equipes ligadas a essa atividade encontrem-se ainda no lugar coadjuvante, né? Mas eu vou ler o testemunho de Mônica daqui a pouquinho, porque primeiro eu quero trazer outra colega, que já foi educadora conosco no CCBB, que é uma artista, que chama Agripina Manhattan. E a Agripina, ela tem um trabalho super interessante, né? A Agripina é uma mulher travesti que faz um trabalho, desenvolve uma série de trabalhos onde esse debate de uma educação travesti está em pauta, né? Quais são os saberes necessários, inclusive para uma sobrevivência. Então, tem um trabalho artístico super bacana que vale a pena dar uma olhada. Mas a Agripina deu uma entrevista sobre o trabalho dela para essa entrevistadora, que é Marcela Tavares, onde ela vai trazer um pouco da experiência dela como arte educadora, né? Então, a mediação aqui também aparecendo como um sinônimo de arte educação. E aí está aqui compartilhado, a gente pode dar uma olhada.
Mas a Marcela pergunta para ela: uma questão que aparece bastante no seu trabalho é seu interesse pela arte e educação, ou pelos atravessamentos entre arte e a educação. Se você puder, nos conte sobre como surge esse seu interesse e de como você acabou transformando isso num tema dentro do seu trabalho. E aí a Agripina responde: esse interesse surge a partir da minha experiência trabalhando em espaços museais como arte educadora. Esse lugar é um dos mais precarizados dentro das instituições e, consequentemente, o mais propício a contratar corpos como o meu para posições de subalternidade. Eu trabalho com arte e educação há 3 anos e nunca tive um vínculo formal. Na maioria das vezes, fui estagiária ou freelancer. No entanto, sempre precisei trabalhar para me manter, especialmente depois de ter começado a faculdade e a terapia hormonal. Então, sempre fiquei no lugar de é o ó, mas vou fazer o quê? Trabalhando como educadora, percebi que esse lugar carregava dentro das instituições uma contradição. Em muitas instituições, é um saco ser educadora. A remuneração, por vezes, não é boa. Quase sempre é uma relação que se dá no tom de obediência e servidão com a direção e a curadoria. E, por vezes, as condições de trabalho são incômodas e um tanto constrangedoras, em alguns momentos. No entanto, digo com certeza que em todas as instituições que trabalhei, o educativo é a agência mais potente no que diz respeito à criação, conteúdo e interação com o público. Está concordando, Milton? Vou terminar. Muito. Eu gosto muito de trabalhar com o público, ainda que nem sempre seja fácil ou seguro. No caso, não é fácil ou seguro, porque a Agripina, como uma mulher travesti, por vezes está sujeita, inclusive, né, a presença dela na instituição é um dado, né? Então, por vezes, numa visita, ela se torna o assunto, ela se torna a questão e está sujeita a esses atravessamentos, porque educadoras e educadores se expõem também, estão expostos também, sujeita a esses atravessamentos do público que a gente, de fato, no espaço público, na experiência do espaço público, a gente não sabe qual vai ser. Acredito no ambiente de arte e educação como uma prática de ateliê e não de escola. Não que a escola não possa ser um ateliê. Na verdade, seria muito menos chata e violenta se fosse. Mas digo um ateliê no sentido da experimentação. Estamos aqui juntas, algo nos reuniu. O que podemos fazer e ensinar umas às outras? Gosto de deixar bem evidente que não preciso ensinar nada, nem me colocar como mais uma do público, porque eu ocupo um lugar. Estou ali pois sou remunerada. Procuro encontrar esse equilíbrio instável e seguir nele. Compartilho algumas coisas que sei e algumas dúvidas. Às vezes, mesmo em lugares diferentes, não estamos tão distantes uns dos outros. Me interessa achar esse caminho para nós. Então, acho que só essa fala e essa entrevista de Agripina traz bastante conteúdo para a gente pensar nesse tema da mediação, mas acho que ela encontra muita sinergia na fala de Mônica, que também é uma fala de 2013, que vai trazer esse paradoxo, né, de como a educação e a mediação em espaços culturais, ela é, ao mesmo tempo, esse espaço que a Mônica vai chamar de coadjuvante, né, e que a Agripina fala em subalternidade a outras vozes, subalternidade a outras relações de poder, como a do artista, como a do curador, a gente pode trazer também a da gestão. Mas, ao mesmo tempo, e aí Mônica vai dizer, um lugar ainda de coadjuvante ou não plenamente incorporado e de interesse secundário por parte do campo ou seria do sistema da arte.
E se, por um lado, isso é bom, pois evita imposições e manobras mercantilistas à experiência educacional, por outro, como artigo de luxo relegado ao segundo plano, ela facilmente se torna contrapartida institucional. Assim, dona de uma autonomia cerceada, a mediação cultural, do ponto de vista da política institucional e no que tange o contexto brasileiro, é, ao mesmo tempo, matéria de resistência e massa de manobra. Um campo de experimentação, criação e transformação por excelência e o melhor produto do mercado institucional. E depois a gente pode voltar nisso. E isso faz com que a gente pense, né, que a insistência nessa percepção, ela tem fortes desdobramentos justamente nesse lugar de subalternidade que a Agripina vai falar, delegado à prática educativa nos museus e instituições culturais, que raramente é pensada como um processo poético de pesquisa, como uma prática instituinte e geradora de discursos, tal como outros campos, como eu já falei aqui, a curadoria e a prática artística, né? Então, para definir, para fazer algumas questões do que é mediação, eu acho que tem essas múltiplas origens e esses múltiplos interesses, as quais foram se somando ao longo da história outras origens e outros interesses. Então, a gente fez aqui uma viagem bem anacrônica por diferentes momentos, onde esse cuidado ou esse controle com o público foi pensado de diferentes formas, né? Primeiro como caso de polícia, depois por esse aspecto da necessidade dos públicos serem educados, depois por essa dimensão dos consensos culturais que vão ser pensados por André Morrow, por a noção de mediação como parte da política cultural, mas acho que Mônica e Agripina são partes do momento histórico presente onde a gente vive, justamente nessa posição paradoxal entre afirmar um lugar para esse campo profissional, para a ação da mediação, do mediador, para o lugar que a educação pode ter nas instituições de cultura, e, por outro lado, entender que a gente vive numa posição, de fato, de hipervalorização, né? Já que, inclusive, na chancela da educação, ninguém tem dúvida da importância de se educar ou de se pensar processos de acolhimento para os públicos. Por outro lado, como uma prática educacional, não é diferente que, assim como as outras educações, esse trabalho seja, ao mesmo tempo, imprescindível, mas um trabalho menor, né, dentro de um circuito. E aí, essa reflexão inicial, né, mais contextual, mais histórica, para a gente pensar, então, quais seriam hoje, né, já que a gente está falando do presente, e eu acho que todas essas reflexões elas ficam completamente em xeque e em desequilíbrio quando a gente vive ainda por cima a experiência da pandemia, a experiência do que é ser público, a experiência do que é ser um espaço público, do que é ser um museu, do que é ser uma instituição de cultura. A gente está falando aqui a partir do CCBB, né, que é um espaço que, a depender da cidade onde a gente se encontra, é marcado por uma experiência quase que de praça, quase de instituição mesmo, da vivência em coletivo, às vezes tão sendo ressaltada e sendo tão importante quanto a experiência com a arte, com as exposições, com os espetáculos que existem no espaço. Se eu for pensar no CCBB do Rio, por exemplo, que é um lugar que eu tenho mais intimidade, né? O CCBB do Rio é quase uma praça pública, um lugar onde você pode ir fazer muitas coisas, inclusive ver uma exposição. Esse lugar, os conflitos de cultura, que é a contemporaneidade,
a pandemia, uma crise da democracia, uma crise da dimensão do espaço público tomam, elas são de outra ordem. E quais são, então, os desafios, né, que isso põe para a mediação, como esse espaço, ao mesmo tempo, que Mônica vai falar desse artigo de luxo, dessa contrapartida social, porque dificilmente vai ter uma exposição, uma instituição de cultura e tal, que sobreviva sem se pautar na mediação e nos públicos como quase como uma economia. Existe uma economia da mediação nas instituições de arte, nas instituições de cultura, assim como existe uma economia da educação na sociedade em geral. Aqui tem professores e professores, a gente sabe disso, né? Por mais desinvestimento que tenha, a educação vai ser sempre pautada como imprescindível, a escola sempre pautada como imprescindível. Isso também virou uma grande questão, né, uma questão que foi acentuada nesse contexto da pandemia. Por outro lado, o processo de autonomização, de reconhecimento das educadoras e dos educadores, das mediadoras e dos mediadores, como produtores de conhecimento, como autores, como algo que se autonomiza e que não está no processo reiterativo da arte, gera bastante conflitos, né, dentro disso que a gente chama de sistema, dentro do que a gente chama do circuito, porque existe uma demanda de que educadoras, educadores, mediadores eduquem a partir do que está estabelecido. Então, existem conceitos que já estão dados, existe um mundo que já está dado, e né, existe um cânone para a gente pensar no contexto de arte, e toda vez que a gente quer romper com isso que está estabelecido ou disputar um mundo, né, que ainda não existe, ainda pela frente, isso de fato gera crises, e a gente está lidando socialmente, né, não só na mediação, num momento como esses, né, com um momento limites, onde existe necessidade de novos repertórios, existe necessidade de imaginar outras formas de estar em sociedade e, ao mesmo tempo, uma luta entre aquilo que quer se manter, entre aquilo que quer prevalecer, como conservadorismo ou outras agendas nesse sentido. Então, eu fiz esse apanhado de conceitos e ideias sobre mediação para a gente ir para o outro momento, que são mais ou menos assim 8 ideias que eu trouxe para a gente discutir sobre o que eu acho que são desafios para uma mediação e uma educação contemporânea, né? Como que a gente pode se apropriar, vivenciar e estar nessa relação disso que a gente chama de público e disso que a gente chama de instituição cultural. Mas antes de eu sair falando assim que nem o homem da cobra, como a gente diz lá em Recife, na era que conhece essa expressão, queria ver se até aqui está bem para vocês, se vocês têm algum comentário até esse ponto que a gente chegou. Milton, que estava aí, é isso mesmo, tá Mais balançando alguém a que fala cabeça. esse termo, homem da cobra. Que bom. Em BH fala também? Eita, deu uma travadinha para mim. Tá fácil. Travou, Milton, não foi? Travou, vou ver aqui o que aconteceu com o Milton, gente. Pode seguir, Glê. Pode falar outra pessoa aí, se quiser, gente. Tá tudo ótimo, é porque eu não estou conseguindo ver todo mundo. Então, se Você vocês não... Eu estou vendo perfeito, te escutando perfeito. Acho que as outras pessoas também. Acho que foi alguma coisa com o Milton. Tá. Mas ninguém quer falar nada não, né? Eu só consigo ver... Ah, Milton voltou, ó. Eu só consigo ver Nayara, Jandra, Chica e Milton e Rosana. Então... Eu tinha caído aqui. Ô Gleice, eu acho que eu concordo muito com o que a Agripina falou, sabe? Assim, quando ela fala do educativo como esse lugar da potência em criação, conteúdo e criação, sabe? E aí, trabalhando esses anos no CCBB, focando em acessibilidade, eu vejo que
nesse ambiente da acessibilidade também tem essa potência enorme, sabe? E eu atribuo muito isso ao contato com o público, né? Assim, contato direto, tá no front ali, tá à frente, tá próximo ao público. E aí é quando se tem a realidade, né, de quem está frequentando ali realmente esses espaços que ofertam cultura, né? E aí se fala, opa, calma aí, o público tal não está tendo acesso da maneira que devia, né, a tal oferta. Então, aí existe esse processo de mediação com o público e a mediação com o institucional, né, assim, com esses espaços. E o educativo é que faz realmente essa ponte, assim, eu vejo isso muito na prática, né? Tanto no lugar de educador e agora, né, estando na coordenação, fazendo com que se torne realidade, né, todos os escritos em editais e os papéis, tantos papéis, né? Tá, estou anotando uma coisa aqui. Muito massa. Então, eu acho que a gente pode pensar isso, né? Tem, na síntese do que foi concebido historicamente como mediação, tem esse objetivo, e aí eu vou voltar, Milton, você falou uma coisa aqui que eu acho bem importante e que eu vou usar no meu ponto 4, no meu ponto 3. Essa noção da mediação como produzir encontros, provocar experiências, estimular a participação, promover o acesso, são alguns dos propósitos, né, que envolvem, ainda mais no edital, então, quando a gente está escrevendo o projeto, né, o que a gente promete para os patrocinadores, para tudo isso, né, nessa lógica dessa economia. Então, são propósitos que envolvem os objetivos e a forma como as instituições culturais elas imaginam esse público também, né? Porque a gente projeta um público quando a gente escreve um projeto, né? Mas eu fico pensando o que é que a contemporaneidade, esse momento, né? Porque também dá muito medo, e ainda mais a gente que trabalha em instituição, da gente passar por toda essa experiência de pandemia e voltar a fazer as coisas do mesmo jeito, né? Esse é o meu maior desafio ético. Tem a frase da música, né, de Emicida com Maju e a Pablo, que fala essa frase, para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome, né? Não, para que amanhã não seja só um hoje com um novo nome, não lembro agora se é ontem ou hoje. E acho que é super essa questão da pandemia, né? A gente ficou tanto tempo pensando aí esse novo normal, esse futuro, esse pós-pandemia e tal, e às vezes dá a sensação de que a gente tem voltado a fazer as coisas do mesmo jeito, né? E que esse mundo aí que está desgastado, enfim, como se isso não tivesse acontecido. E então, o que seria, né? Qual o desafio e os sentidos de mediação? E aí eu vou trazer algumas proposições e recorrer a algumas ações para entender quais conceitos de mediação que elas articulam. E aí eu trouxe aqui para vocês um dado histórico, então, mediação nos museus e espaços de arte, desafios para hoje, tem esse vídeo que vocês podem dar uma olhada depois, que é um vídeo sobre uma exposição que aconteceu no Museu de Arte do Rio entre 2016 e 2017, que chama de Jaguataporã, Arte Indígena, que é uma exposição que foi pensada a partir de uma curadoria compartilhada, né, entre o museu e 4 grupos indígenas do Rio de Janeiro. Mas eu trouxe aqui essa frase e esses tópicos para a gente pensar, portanto, nesses desafios. E aqui a gente tem na imagem uma sala na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde as alunas e os alunos escreveram essa frase que foi dita
Num debate organizado pelo CCBB Educativo Arte e Educação, por Renata Bittencourt, lá, acredito que talvez em 2018, quando a educação em museus ela virou uma política, né? Quando surgiu a PENEM, Política Nacional de Educação Museal, e Renata falou um pouco desse desafio constante, que é o cotidiano. Na época, ela estava como diretora, estava na gestão do Instituto Inhotim, de que tem um trabalho de educar a instituição para a educação, que é um trabalho cotidiano, né? Então, tem esse trabalho que é de dentro para dentro e um trabalho que se dá também de dentro para fora. E nessa relação entre das instituições se educarem para a educação, para elas estarem prontas para essa dimensão de uma educação como processo de criação que a gente trouxe hoje, eu acho que a gente está vivendo um momento de buscas por novas finalidades, né? Todas as instituições, a gente pode pensar isso para a escola, não só a instituição cultural. E tem uma coisa que é bem interessante, que eu não sei se vocês conhecem, se todo mundo conhece, mas existe um órgão que se chama Conselho Internacional de Museus, que normatiza, né, a prática dos museus no mundo. É um órgão ligado à Unesco, e que é quem cuida, é uma espécie do guardião do conceito de museus, né? O que é museu é um conceito que é sempre repensado, rediscutido, mas que fica aí, digamos assim, registrado por esse conselho. E, entre 2010 e 2012, os museus eles foram definidos como instituições sem fins lucrativos, permanentemente a serviço da instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquirem, conservam, pesquisam, comunicam e expõem o patrimônio tangível e intangível da humanidade e seu meio ambiente para fins de educação, estudo e diversão. Essa é uma definição que ainda está válida, porque em 2019 teve um debate que reuniu os museus de todo o mundo, né? Não todos os museus do mundo, mas museus de todo o mundo, para pensar uma nova definição de museus. E claro que nessa nova reconfiguração geopolítica, onde temas como decolonização, temas como as hegemonias, né, dos museus europeus em relação a outros países, como o museu foi usado como um recurso também de hegemonia cultural e de produção dessas diferenças culturais. Então, esse debate está muito mais acirrado, porque esses são temas que são muito mais debatidos hoje em dia, e isso faz com que outros atores e outros agentes passem a querer o seu espaço, né, de voz nessa discussão. Então, foi pensada uma definição, né, proposta uma definição para os museus, e em órgãos como a Unesco, como a gente sabe, Unesco, ONU e tal, tem toda uma política de produção de consenso, né? E essa definição de museus de 2019, ela não passou porque não houve consenso em relação a ela. E ela dizia, olha o tamanho, gente, só da gente olhar o tamanho da de 2010 para de 2019, a gente vê o tamanho da confusão também, né? Porque o que é que essa definição ela está propondo? Que os museus são espaços democratizantes, inclusivos e polifônicos, orientados para o diálogo crítico sobre os passados e os futuros, reconhecendo e lidando com os conflitos e desafios do presente. Detém, em nome da sociedade, a custódia de artefatos e espécimes. Por ela, preservam memórias diversas para gerações futuras, garantindo a igualdade de direitos e de acesso ao patrimônio a todas as pessoas. Os museus não têm fins lucrativos, são participativos e transparentes, trabalham em parceria ativa com e para comunidades diversas na recolha, conservação, investigação, interpretação, exposição e aprofundamento dos vários entendimentos do mundo, com o objetivo de contribuir para
a dignidade humana e para a justiça social, a igualdade global e o bem-estar planetário. Quem quer trabalhar nesse museu? Fala aí, Nayara, tu que é museóloga, o que é que tu acha dessa definição? Para poder beber uma água. Que responsa, né? Mas é só para a gente ver justamente esse processo da crise, né? Como que se ilustra a crise de finalidade das instituições. Porque, ao mesmo tempo, é super utópico, né? E a gente sabe que as negociações de sentido dentro dos museus, elas são muito difíceis. O museu mais interessante que a gente conheça, a instituição cultural mais interessante que a gente conheça, ela tem lutas e debates e desigualdades internas e, por vezes, externas muito grandes. Então, como é que tipo de grande trabalho de reorientação os museus eles precisariam fazer para serem espaços de contribuição para a dignidade humana, para a justiça social, igualdade global e bem-estar planetário, né? Então, não passou essa definição por vários motivos, mas principalmente porque, de fato, é um processo de abertura democrática e polifônica das instituições que os modelos convencionais, imagina o Louvre como um espaço polifônico, né? Aqueles pesquisadores famosos, tal, deixando de serem o centro da fala e da produção de narrativa, né? Como é que fica isso no debate sobre restituição, no debate de devoluções de peças espoliadas? Como é que fica? Que tipo de, né? Teria que ser uma grande transformação. E existem museus cujos tesouros, que se mantém e que tem sua fama hoje às custas de um modo de colecionar que não é historicamente ético, que não é né, que é historicamente violento. Então, é uma definição que põe em xeque a função de como as instituições culturais produziram conhecimento, produziram sentido ao longo da história, e que, por outro lado, também foi muito discutida no campo da educação, porque ela não diz objetivamente que os museus são espaços de educação, apesar de conter várias das coisas que nós poderíamos atribuir como função da mediação, né? Quando a gente vai pensar os nossos projetos, noções como dignidade, noções como inclusão, noções como afeto, é uma definição que guarda os repertórios das práticas de educação e de mediação, mas que não afirma a importância da educação. E como Mônica falou, como a Agripina falou, como espaços que estão aí sempre nesse processo de subalternidade, não ter isso explícito, não ter isso dito, incorre num risco para a prática dessas profissionais e desses profissionais que estão cotidianamente, e a pandemia mostrou isso de uma maneira muito forte, negociando o seu lugar como trabalhadoras e trabalhadores desse campo, né? Então, tem uma discussão de finalidade super séria nessa discussão. O que fazemos, para que serve e como atua, né, a educação dentro dessas instituições. Mas eu vou falar de um tópico, aí eu não vou seguir a ordem, pensando alguns desafios para a educação e para a mediação, e eu vou pegar uma coisa que Milton falou para a gente pensar primeiro na desconcentração, né? Porque se lá naquele momento de Morro tinha uma pauta muito focada na questão da democratização da cultura, tem uma questão super forte que a gente fala, inclusive, né, de taxação de riqueza, de desconcentração de riqueza, de um teto, é muito rico continuar enriquecendo, e eu acho que isso também é uma questão super importante da relação que as instituições culturais precisam estabelecer e um compromisso ético nessa questão
como espaço público. E aí, Milton traz essa questão sobre o acesso, né, à cultura e como o nosso trabalho ele pode ser pautado nessa questão do acesso à cultura. E tem uma questão que eu acho que é bem legal para a gente pensar desse ponto de vista da desconcentração, e eu vou trazer alguns projetos para a gente pensar sobre isso, que é a questão de que o fato, né, de determinados públicos não frequentarem os espaços culturais não significa necessariamente que esses grupos eles não tenham acesso ou que eles não tenham cultura, né? Porque tem uma questão de como os recursos para a cultura eles estão concentrados, e estão concentrados, por vezes, nas instituições, por conta de 1000 mecanismos, dos mecanismos das leis de incentivo, dos mecanismos de como esses recursos são distribuídos, dos mecanismos que para você conseguir um apoio, né, e acho que esse momento agora da pandemia, para quem trabalha com cultura, botou muito isso em questão, como que vive, como que come, quando os lugares estão fechados, como que você sobrevive, mas isso também diz respeito a como tem uma concentração, principalmente nos centros da cidade, principalmente nos grandes centros urbanos, dos espaços e das oportunidades culturais. O que não significa que esses grupos, né, que não estão indo aos museus, eles não desenvolvam as suas práticas e não tenham práticas culturais para compartilhar. E tem um projeto nessa perspectiva que eu acho super interessante no programa do CCBB Educativo, que é o Múltiplo Ancestral, né? Que é justamente pensar uma função para a mediação, que é o lugar da educadora, do educador, do mediador, como articuladores dessa desconcentração. Como é que a gente pode usar de um recurso que a gente tem para fazer essa redistribuição desse recurso, né? Então, estamos aí gerindo um projeto de mediação cultural para um espaço do porte do CCBB, eu estou falando do CCBB, mas eu poderia estar falando do Tomiotac, da Oficina Brenan, que é outra instituição com a qual eu colaboro, que eu vou falar daqui a pouco. Então, como que a nossa atuação e a nossa presença como educadores, e educadores pode ser uma agência de desconcentração, porque, né, dificilmente uma mestra de saber do coco, como é o caso dessa mestra, que está fazendo, está compartilhando seu saber no múltiplo ancestral, entraria no... Eu vou falar esquema, mas não é no mau sentido não, tá, gente? É esquema no sentido da lógica. Na lógica de como se acessa, como o CCBB, por exemplo, distribui recurso, né? Então, é um edital super complexo, que você precisa ser empresa, se inscrever, né? Toda uma burocracia, uma série de documentos, e como é que as apresentações desses grupos, que são grupos menores no sentido da escala de aparato que eles têm para competir, né? Porque é uma competição por esses recursos, então não passam, não são pessoas nem que comumente vão estar nas curadorias tradicionais, né? Que vão privilegiar os grandes nomes, os artistas, aquilo que já é famoso, e por outro lado tem muita dificuldade porque lidam com pouco recurso, lidam com outra lógica, né, da relação da profissionalização da cultura. Então, como que um programa de educação e de mediação pode, né, ser um agente de mediação para que pessoas que comumente não se apresentam, não são reconhecidas, não são legitimadas por essas instituições, podem integrar uma programação, né? E a desconcentração nesse sentido e também no sentido da renda, né? Como que o que entra para a gente, através dos nossos currículos, através das nossas expertises, pode ser redistribuído e desconcentrado, fazendo com que esse recurso ele circule, né? Então, eu acho bem interessante a gente pensar na mediação. Mais do que estar entre, ou como uma distribuição de conhecimento que já está pronto, que ela seja um caminho, né, para que outros agentes estejam conosco produzindo conhecimento dentro da instituição, a partir dos seus saberes, sendo remunerado por isso e criando uma plataforma
para grupos que historicamente não estariam em determinados lugares, né? Então, através dos nossos programas, criar esses processos de desconcentração. Tem uma outra ideia que eu tenho gostado. Ô Gleice, Pode só falar. comentar sobre o Múltiplo Ancestral, que eu acho um projeto maravilhoso, assim, né? De colocar a instituição também em contato com a produção cultural da cidade, né? Porque muitas vezes na programação da instituição vem artistas de fora, né? Independente da linguagem artística, mas são de fora. E aí esses produtores que geralmente estão nas periferias, nas regiões metropolitanas, não estão nesses centros culturais oficiais, vamos dizer assim, né? Aí pelo Múltiplo Ancestral eles estão lá, né? Compartilhando esses saberes. Isso é muito bonito, né? E assim, eu presenciei vários de perto, mas tem um que me chega agora, que foi até na exposição do Basquiat, né, que teve presente no CCBB de BH, o Baticu Classic, né, o Classic é um movimento hip hop assim, onde traz os clássicos do hip hop, né, da música e da dança. E o Baticu, né, que aí é uma juventude periférica negra ocupando aquele espaço e que assim, eles falaram: "Nossa, velho, é a primeira vez que eu venho aqui", sabe? E aí, assim, ocupando um lugar de protagonismo, né? Assim, pô, chegou lá e transformou aquele lugar num lugar mais real, assim, né? Tipo, é lindo. E de fato, nesse processo de uma democratização, que não é só assim, vem, tu pode vir aqui no CCBB, né? Mas é uma democratização das possibilidades, né, dessas pessoas também serem reconhecidas como artista, e a desconcentração também está aí, né, porque as curadorias mais convencionais, elas tendem a concentrar, né, mas a desconcentração também está nesse lugar, e é muito bacana isso que você trouxe, né, da instituição entrar em contato com a produção da cidade, porque geralmente é o contrário, a gente espera que a cidade entre em contato com a instituição, mas criar esse fluxo onde a instituição entra em contato com a produção da cidade, tem tudo a ver com isso que a Renata Bittencourt falou, sobre educar a instituição para a educação, sobre processos de mediação, onde de fato esse trânsito acontece, e não é só o público que está numa posição de aprendizado, né? Mas que a instituição tem também o que aprender e o que se transformar nessa relação com o público. Isso tem a ver com outro ponto que você falou, que vão se chamar os grandes artistas e tal, que é essa noção que eu venho pensando muito sobre a necessidade de decrescer, porque também esses projetos, eles são completamente pautados, né, como estão atrelados a todo um processo de patrocínio, de demanda do grande público, quanto mais melhor, numa perspectiva muito qualitativa que produz pouquíssimo, de fato, de experiência cultural. Entendendo a experiência cultural não só como ter 1000 pessoas vendo um trabalho artístico, mas o que é que de troca cultural acontece quando a gente está fazendo, né, uma coisa menor, quando as pessoas conseguem conversar, quando as pessoas conseguem olhar nos olhos, quando elas conseguem trocar um saber. E aí eu trouxe outro múltiplo ancestral que é super bonito, Chica vai ficar emocionada, ela pode falar, que é esse múltiplo ancestral, né, do mesão das pessoas. Não só reunidas, acho que é um dos primeiros, né, Chica, que aconteceu, foi o numa primeiro mesa. dia nosso no CCBB de Belo Horizonte. Exatamente, eu lembro até o dia, foi 21 de abril, alguma coisa assim, que era dia de Tiradentes, de Belo Horizonte, de tudo isso, onde, de fato, você tem um processo de um decrescimento, apesar da mesa ser enorme, né? De uma mesa enorme, de uma troca que se dá aí por coisas simples da cidade, de experiências da cidade, que é de comer, que é de tomar um café junto, que é de bordar, que é de estar ali produzindo, de fato, uma troca e uma experiência cultural, uma troca de saberes, né? E não só essa posição de passividade, mas uma posição onde instituição e público aprendem juntos. Então, a noção de um decrescimento como busca também para ações que, de fato, promovam esse processo de aprendizagem, que eu vou de produção de conhecimento, como contraponto à ideia de aprendizagem que eu vou falar daqui a pouco. Um outro ponto... Vou falar rapidinho do múltiplo, porque essa parte da educação da instituição, né, a gente entende que o múltiplo foi muito importante em troca entre o JACA, né, assim, como gestor do educativo, e o CCBB, porque em alguns espaços mais que outros, né, ele criou uma tensão no começo
da lógica mesmo de funcionamento, né? Ele mobilizou um público que era muito diferente do que frequentava o CCBB, o que é muito bonito também, né? Ele parecia simples e que não impactava, então assim, que não entrava nessa lógica do quantitativo, mas ele entrava, né? Assim, então no começo ele ficava num lugar menor, que era isso, mas na peça de teatro e o múltiplo, né? Assim, vazou o múltiplo na peça de teatro, aconteceu isso, acho que no Slam, né, Milton? E aí como que a gente teve que ir entendendo esses espaços esses diferentes espaços do centro cultural, né? Assim, o múltiplo é uma programação que não cabia dentro de um espaço só, né? Ele tinha que existir partindo das demandas desses outros artistas ou da produção, né? Assim, então ele criava essa tensão que é saudável e que é muito bonita do centro cultural, junto com a nossa ajuda também, pensar os usos para os diferentes espaços. Então a gente teve, né, assim, a mesa da Teresa no estacionamento, teve de tudo em todos os lugares, né? Brasília também, esse uso do parque, que na época não era promovido e que agora eles se entendem parque, o Centro Cultural de Brasília. Então, acho que foi uma programação muito bonita para além de mobilizar esse público distinto, assim, que muitas vezes era a primeira vez que entrava no CCBB, mas também de ensinar a gente e o Centro Cultural as possibilidades de usos do espaço, né? Assim, ele é dinâmico, ele é vivo, ele não cabe dentro da sala ou do auditório, dos espaços que normalmente são entendidos como os espaços do centro cultural. Ele cabe no corredor, no estacionamento, no pátio, enfim, por aí. Não, com certeza, e tem isso também do quão tem, né, eu trabalho, enfim, com um museu comunitário, e a gente entende como que, às vezes, uma ação muito simples para a instituição, para um grupo como Baticu, para um grupo de coco e tal, agrega um outro tipo de valor que é muito importante, né? Então, também essa desconcentração nesse sentido, e que tem a ver com outro tópico que eu quero fazer, que é como que a mediação ela pode atuar a partir de uma pergunta que eu acho super importante de ser feita, que é sobre quem pode falar dentro da instituição cultural. Porque a gente falou aqui de espaços de apresentação, a gente falou aqui de espaços de show, de mostra, de exibição, e como a desconcentração, ela nesse processo redistribui a oportunidade, né, de se apresentar, a oportunidade de ser remunerado pela sua prática artística, que era uma premissa para a gente super importante, é uma premissa para todos nós super importante, independente de onde a gente passa. E tem outro tópico, que eu acho que com a palavra, que é um outro projeto, CCBB Jaca, ele é super importante, que ele vai pensar, porque também nessa perspectiva da fala, dentro da instituição, a fala do educador vira uma fala de autoridade, né? Uma fala de autoridade que está em disputa com outras autoridades, que é a autoridade da curadoria, que é a autoridade do artista, que é a autoridade dos textos institucionais. Então, como não abdicar necessariamente dessa posição de autoridade, porque eu não acho que passa por aí, mas entender também o processo de mediação como um agenciamento de outras falas que não estão franqueadas dentro da instituição. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um projeto que eu acho super interessante, que é o Com a Palavra, que é um projeto que também foi pensado nessa perspectiva de outras circulações. Como educador, ele está ali no processo da mediação da possibilidade de outras sujeitas, de outros sujeitos falarem dentro do museu, rompendo com algo que também é uma premissa do museu, que é o regime de verdade, porque o museu, as instituições culturais, eles surgem um pouco nessa dimensão de lugares onde a gente vai para comprovar determinados dados. Claro que no caso do Centro Cultural isso é um pouco distinto, a gente está lidando com arte, está lidando com arte contemporânea, isso está um pouco quebrado, mas a dimensão da fala do especialista ainda é muito forte. Eu e Milton tivemos uma experiência muito interessante nesse sentido, né, de compartilhar uma experiência com o curador, onde esse confronto do educador, que tem essa vivência cotidiana com o público e traz outras dimensões para o seu trabalho, e as expectativas do curador, que está muito pautada na defesa de uma narrativa estética, ela se coloca
Então, o Com a Palavra é um pouco essa possibilidade de criar outras narrativas, de fazer circular outras narrativas, e muito nessa dimensão, como é que um médico olha em exposição de Basquiat, como é que um astrólogo olha a Teteia de Lígia Pape, como é esse caso aí de Wallace, que está olhando para essas pedras, para a estrutura desse trabalho, e fazendo leituras que são leituras cosmológicas, como se isso fossem constelações, e criando outras possibilidades para essa experiência. Então, eu acho também que essa dimensão da gente pôr em xeque, né, quem pode falar, quem não pode, da gente olhar para as operações das instituições, para como o conhecimento circula, para como as hegemonias desse conhecimento circula, é muito importante como um desafio nosso nesse momento, ainda mais no momento, né, de uma necessária ruptura com isso que a gente falou, que são das violências epistemológicas, de vários outros casos. Então, eu trouxe aqui um caso mais quase lúdico dessa possibilidade, mas tem 1000 assuntos, tem Com a Palavra lindo que vocês podem procurar na internet, de registro na internet, por exemplo, numa exposição de Basquiat, artistas como Negro Léo, artistas como Gog, falarem da sua experiência de ser, né, do que é ser um artista negro no Brasil, então de pegar ali uma empatia, algo que eles tinham em comum com aquele artista, para fazer uma reflexão sobre isso no presente, sobre isso no cotidiano, né? São outras possibilidades que o trabalho traz, que não uma verdade sobre a obra, uma verdade sobre a estética, uma verdade sobre aquilo que o museu está trazendo como narrativa. A possibilidade, inclusive, na medida que você tem a palavra franqueada, você contestar aquilo que o museu está trazendo ou que a instituição cultural está trazendo como perspectiva. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Na dimensão da desconcentração, eu acho que tem uma coisa também muito importante, que é sobre a desconcentração do saber, né? Que é quando a gente diz que o museu e as instituições culturais são espaços de produção de conhecimento, isso não ficar restrito a uma noção que muito tempo permeou a dimensão da relação da educação com a arte, que é a pauta das aprendizagens, que está ligada àquilo que eu falei, que existe um conhecimento que já está posto e que a gente vai distribuir esse conhecimento que já está posto. Mas tem algo que pode ser criado a partir do encontro dessas pessoas, um conhecimento que ainda não está dado, e principalmente o que é conhecimento dentro de uma instituição cultural, né? As instituições culturais, assim como todas as instituições, elas têm muitos currículos ocultos. A gente viu ali o que é que a gente pode tirar de experiência quando quem faz a guarda do museu é a guarda real, quando o museu é assunto do exército, né? Tudo isso vai criando camadas na nossa experiência que faz com que a gente tenha essa ou essa vivência com essas instituições. Mas tem também uma dimensão positiva, que as instituições culturais são um conjunto de saberes, e que, por vezes, a gente compartilha muito pouco isso socialmente, né? Imagina quando tem uma crise como essa, como a pandemia, que a gente descobre que quando um músico não faz um show, um servente deixa de ter emprego, um iluminador deixa de ter emprego, né? Gente, vou trazer um exemplo aqui super triste. Quando o Paulo Gustavo morreu, eu tive pelo menos 5 amigos que ficaram desempregados, porque um trabalhava com ele na edição de vídeo, o outro trabalhava no iluminador, a outra pessoa fazia maquiagem, e ninguém era o artista principal da cena, todo mundo que lidava com esse artista. E a gente mostra pouco isso para o público, a gente está acostumado a entender a instituição como um produto final, é um quadro na parede, é um show acontecendo, mas quanto de trabalho, quanto de saber e quanto de experiência que está presente nisso. Então, olhar para os procedimentos da instituição também como um conjunto de aprendizados pode ser também uma questão e um desafio interessante para a educação e para a mediação, né? Porque, inclusive, como reconhecimento de que somos trabalhadoras e trabalhadores da cultura, então, nesse sentido,
esse projeto Processos Compartilhados, ele é muito interessante para pensar isso. Aquilo que a gente faz como elemento de um processo de troca de conhecimento e troca de saberes, né? Inclusive, se eu quero começar a trabalhar com cultura, por onde eu começo? Como que se começa uma curadoria? Como que se começa uma produção de exposição? Como que se começa um projeto de educação? Né? Quem cuida da iluminação de uma peça de teatro? São questões que parecem interessantes para a gente entender o campo da cultura de uma maneira mais integrada e não apenas uma educação ou uma mediação para o produto final, né? E aí tem um exemplo de um processo compartilhado com a Mônica, que é aquela pessoa da citação que eu falei, é uma educadora, fez um processo compartilhado em BH, voltado para essas discussões sobre mediação, educação, curadoria pedagógica, que é o tema da pesquisa dela. Tem uma outra questão, e aí eu falei disso, educadoras como trabalhadores da cultura, que é um dos tópicos, redistribuição de fala, vou voltar nisso daqui a pouquinho, e aí vou sair um pouco do CCBB e entrar em outros projetos, porque eu ando muito pelo mundo, para falar desse outro projeto, que a gente está falando desse bastidor, e esse projeto é um projeto que eu tenho muito carinho, é um projeto que eu estou fazendo agora, começando agora, está rolando nesse momento, e ó, Nayara já vai começar a trabalhar com a gente. Nayara está aqui na sala, a gente foi contratada hoje pela oficina, tá? Eu estou super feliz, por isso que eu estou falando nada o tempo todo. Que é um projeto de um inventário de saberes que a gente está desenvolvendo, não sei se todo mundo já ouviu falar, da oficina Cerâmica Francisco Brenan, mas é uma oficina, literalmente, de cerâmica, que fica lá em Recife, onde o artista Francisco Brenan produzia as suas obras, mas também tem uma produção industrial. E Brenan, ele tem um trabalho monumental, né? Para quem conhece a cidade do Recife, é um trabalho monumental que domina a cidade, tem uma presença muito forte na cidade, são trabalhos enormes, e a gente fica olhando para aquilo e fica essa figura do artista também como uma pessoa, né, que fez aquilo sozinho, aqueles trabalhos de 8 metros de altura e tal. E quando eu fui contratada para trabalhar lá, fazer uma curadoria adjunta, a primeira pergunta que eu fiz foi, mas quem trabalhava com ele? Quem fazia isso? Né? Quem botava a mão na massa? Quem estava junto com o artista nesse projeto? E é de onde veio essa possibilidade da gente entender também os mecanismos da produção artística, os mecanismos da cultura e desmistificar alguns lugares e algumas posições, mas principalmente alguns silêncios, porque tem muito trabalho, tem muita mão de obra e tem muitas sujeitas e sujeitos que atuam para que o trabalho de um artista aconteça, né? Então, esse projeto é um inventário de saberes, onde a gente fez uma entrevista com todas as trabalhadoras e trabalhadores da cerâmica que trabalharam com Francisco e que hoje continuam trabalhando na oficina, fazendo uma linha de utilitários, porque desde que o artista morreu não se faz mais obra, né? Só se faz utilitários, peças inspiradas no trabalho dele, e aí esse material vai estar junto ali com as obras, trazendo um pouco para frente, né? Tirando dos bastidores essas pessoas que estão ali todo dia, dando sustentáculo ao trabalho de um artista e que tem nome, tem trajetória, tem profissão, alguns são os artistas, outros não se reconhecem desse modo. Então, essa noção dos saberes que estão em torno de um trabalho de arte. E que trabalha um pouco também essa desconcentração e essas redistribuições de fala, né? Um outro projeto que eu acho muito interessante é esse projeto que está acontecendo agora, nesse momento, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que chama Residência Germinadora, que é um projeto que também está ligado a essa dimensão de como que a instituição cultural ela pode ser construída e pensada com e a partir dos seus públicos. E esse projeto foi uma chamada pública, bem tímida, desconcentrada, para 8 pessoas, que selecionou 4 duplas de estudantes de escola, 3 de escolas públicas, 1 de escola privada, para que eles fizessem um diagnóstico dos problemas do museu. Por que que o museu não consegue dialogar com a juventude? E trazer soluções para o museu se tornar mais jovem. Então, não é uma formação, né, em cultura, é uma formação em problemas e soluções.
Eles precisam visitar o museu, identificar os problemas do museu e, junto com uma mentoria que faz o acompanhamento deles no cotidiano, desenvolver um projeto que eles acham que torna o museu mais jovem e mais voltado para o jovem. E é óbvio que o museu foi descobrindo que os museus são muito pouco amigáveis com a juventude, né? São muito pouco amigáveis com a moçada. Mas tem um lado também que é super interessante, que essa juventude foi descobrindo que fazer qualquer coisa no museu demanda um conjunto de trabalhos e de planejamentos muito ricos, né? Que nada é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito rico entender tanto de trabalhadora e de trabalhador que fazem o cotidiano dessas instituições. Então, aqui você tem a Jade entrevistando o Hernani, que é o coordenador, é o gerente da Cinemateca do museu, e aqui embaixo você tem a Helena e a Manu entrevistando a Ana Paula e o Antônio. A Ana Paula é que cuida dos orientadores de público, né, dessa galera que fica ali fazendo o acolhimento dos visitantes, e Antônio é educador da instituição. E aqui a gente tem uma conversa de WhatsApp que eles tinham que fazer como tarefa propor uma oficina para um projeto que tem no museu que chama Zona Aberta, que acontece todo fim de semana. E eles tinham um orçamento, vocês têm tanto para desenvolver um projeto. E isso é de como eles foram se virando, né? Ah, eu quero fazer uma oficina que é um pouco mais cara. Se juntar dois grupos, melhora o orçamento. Então, é toda essa conversa de como eles vão aprendendo a lidar com um recurso que é escasso, com o tempo, com as burocracias, com os processos de planejamento e, ao mesmo tempo, dizendo para o museu como que o museu pode ser mais flexível, mais interessante e ter uma roupagem e um diálogo mais voltado para os jovens. Então, é sobre fazer museu junto, né? E eu vou pular para esse projeto que eu gosto muito, que é um projeto do Instituto Também Ataque, que se chama Arte e Sabor, também está ligado a essa dimensão das trocas de saberes e de uma produção de conhecimento, que é um projeto sobre segurança alimentar, onde pessoas ligadas à alimentação, né, chefes de cozinha, pesquisadores sobre segurança alimentar e tal, trabalham com merendeiras da rede municipal de São Paulo no desenvolvimento de uma releitura daquilo que elas fazem cotidianamente como merenda. Então, você tem o básico ali da merenda e como que esse cardápio e essa cultura alimentar ela pode ser incrementada focando na segurança alimentar. E, a partir disso, existe uma troca entre diferentes contextos, que é o contexto da escola e o contexto da gastronomia, pautado por uma experiência com arte e com cultura, né? Então, elas visitam exposições juntas, olham para essas exposições a partir do ponto de vista da escola, da merenda, desse contexto, e juntas desenvolvem aí um processo de reflexão sobre o direito à alimentação, o direito à segurança alimentar e uma relação entre instituição cultural e escola pouco convencional, porque está centrado em outro tipo de público que dificilmente é alvo, digamos assim, das políticas culturais ou da ação das instituições, que são as merendeiras, né? Que são essa outra instância, esse outro campo da educação. Então, é para mostrar para a gente que a complexidade das demandas e a complexidade do que é a experiência cultural hoje demanda também funções complexas para a mediação, que não é só essa função da transmissão do conhecimento, que não só essa função, né, de pegar o conhecimento que está num ponto e trazer para outro ponto, porque tem uma dimensão das trocas culturais, de produzir conhecimento junto com os públicos, né, de criar e de ocupar as instituições a partir de vozes que historicamente foram silenciadas, que não foram franqueadas, que não foram remuneradas para estar atuando dentro do museu, como um desafio da mediação cotidiana, né? Então,
era um pouco esse percurso. Eu fiquei dizendo aos meninos, eu não tenho o que falar em 2 horas, mas é isso, se deixar, eu vou me embora. E aí acho que a gente ainda tem um tempo para o debate, queria escutar vocês enquanto eu bebo uma água. Ai, muito bom te ouvir, Gleice. Cara, e um tempão aqui. Oi, gente, agora é esse momento, né, de abrir para as perguntas, comentários, né, vivências. É hora do compartilhar mesmo, essa troca, né? Quem se sentir à vontade, o convite está feito. Marcos pedindo desculpa pelo atraso. Boa tarde. Bem-vindo, Marcos. Então eu vou comentar algo aqui. Eu fico pensando, Gleice, né, quando você fala, né, daquele conceito, né, do museu, aquela definição de museu enorme lá que acentua a polifonia, né? Aí eu fico pensando, né, nessas utopias, né, que às vezes o lado conservador não assume, né, assim, tipo, impede. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo é utópico e tão mais real, né, assim, porque a sociedade é polifônica, né? E aí, assim, acho que é um contato mais amplo com a sociedade e aí se quer mesmo criar, sabe, espaços polifônicos em diálogo com uma sociedade que é polifônica, né? E aí o conservadorismo não, e até porque aí a gente entra de novo numa questão, né, de capitalista mesmo, né? Que essas instituições ganham dinheiro sendo conservadoras, né? Então, assim, se abrir para a polifonia, como você falou, né? Quem é que está produzindo esse conhecimento? Quem é que está ditando, né? Então, assim, essas pessoas não vão abrir mão, né, de estar no mundo restrito, né, negando essa polifonia. Eu fiquei pensando nisso, assim, quando você trouxe aquela definição maior e negada, né, por muitas instituições. Né? E aí eu vejo no programa, né, CCBB Educativo, né, o quanto isso foi alcançado, né, essa polifonia, assim, ela foi alcançada, né, sai ali de uma utopia do papel e ela é realizada na prática, né. Aí eu te pergunto, Grace, assim, quanto mudou, assim, da ideia, né, assim, ou você vê assim a concretização do que foi a ideia inicial do programa, quando se coloca em prática, né, com essa polifonia dentro do programa, né, que a gente tinha uma equipe enorme de educadores em todos os CCBBs, e aí, de repente, vindo de muitos lugares diferentes, com trajetórias muito diferentes, e aí colocando essas ideias em prática. Você viu muita mudança? Ou no percurso aí você viu a coisa mudar, ganhar outro corpo, ou se concretiza o ideal? Eu acho que é uma resposta que vale não só para o CCBB, mas um problema da educação como um todo, né? Porque eu acho que eu tenho uma hipótese que eu não, enfim, não fiz nenhuma pesquisa, é só sentindo na pele, porque essas ações, elas também vão para uma tendência de uma autonomização das agendas da educação e da mediação. Eu não mostrei nada aqui que foi um educativo para, sei lá, teve a exposição de não sei o quê e a gente fez isso para explicar tal artista. Né? Não tem nada aqui que, digamos assim, reitere um discurso pré-concebido da arte. Né? Eu acho que todos esses projetos que eu apresentei, eles estão se articulando com uma ideia de mediação como um trabalho da cultura, ou tentando devolver a mediação para o campo da cultura, porque por muito tempo a arte e cultura ficou separado, né, como uma separação que é, inclusive, uma separação de classe, que é uma separação
né, com aí desdobramentos e econômicos e sociais, né? Então, a cultura é isso, a cultura é o coco, né? E a arte é o artista contemporâneo, é Lígia Pape, e essas coisas estavam separadas como se não fossem do mesmo domínio. Isso também produz exclusão, isso também produz violência epistêmica, né? Produz um conjunto aí de distinções entre o saber válido e o saber que não é válido, entre a arte patrocinável e a arte não patrocinável, entre o que se faz por amor e entre o que é trabalho. E o circuito da arte e da cultura está repleto disso. Então, eu acho que tem uma agenda de autonomização da educação e da mediação que é de busca por pautas específicas. E são essas pautas. Como que a gente cria metodologia? Porque o que é que o educador faz nisso aí? Né? Porque parece que, se eu estou chamando o Wallace para fazer uma visita, o que é que o educador faz? Metodologia, porque é o educador que tem a vivência do público, é o educador que vai, junto com esse convidado, né, construir esse encontro, construir esse método, construir a relevância dessas experiências, que vai educar a instituição para a necessidade de ter, né, uma experiência gastronômica como uma baiana do acarajé, que comumente não estaria num espaço como esse, né, que vai produzir sentido, que está ali criando justamente essa dimensão de educar a educação e os públicos, porque, inclusive, nem sempre para os públicos isso é uma experiência que é tranquila, porque é espaço de conflito também, né? A instituição existe, o público também tem as suas expectativas, que o museu é um lugar de silêncio, que, portanto, não é um lugar onde criança pode correr, né? Que o museu não é lugar de bate-cu e que, nossa, o que é que vocês estão fazendo? Então, esses confrontos também se dão entre os públicos e entre os diferentes públicos, e é aí onde o educador está criando as articulações, os intercâmbios e as possibilidades de diálogo entre essas diferenças. Então, eu acho que a nossa agenda só fica mais complexa e que o que a gente não está fazendo no CCBB, a gente está fazendo em outro lugar, porque a gente também circula, e somos muitos, mas também somos poucos, né? Que esse processo, então, em que medida, né, uma experiência como a germinadora não é um amadurecimento de algo que foi começado a ser pensado aí, né? Que uma coisa que foi feita aí não é um amadurecimento de algo que veio do mar, que veio do Jaca, que veio de outras instituições pelas quais nós passamos. As nossas pesquisas continuam. Agora, a luta cotidiana que eu imagino é justamente dessa crise de finalidade, né? Que as instituições querem, sim, o crédito de serem espaços que estão se abrindo para essa polifonia, mas elas querem também o normativo, elas querem também o conteudismo, elas querem também a educação bancária, e fazer tudo é caro, né? A gente sabe que fazer tudo não dá, que são posições, então eu acho que é esse conflito que é um conflito de uma autonomização e que às vezes a gente vive nisso, tem processos de muitas experiências, a gente pode ver no Brasil, né, o quanto que educativos como a Bienal do Mercosul foram exemplo desse processo de uma autonomização, desse processo de ruptura, a própria Bienal de São Paulo, aí você radicaliza, chega no extremo, aí vem e diz, não, mas a educação está muito saidinha, vamos voltar a fazer leitura de imagem, vamos voltar e tal. E a gente vai negociando, né? Ah, não, mas está tá muito radical isso, né? Está muito radical. A educação é para criança, dentro da. E assim, nada contra as crianças, mas são sempre retornos e contrapartidas que são exigidas toda vez que a gente que esse espaço está sendo muito ocupado, porque a gente trabalha com reforma agrária, a gente trabalha com restituição, a gente trabalha com uma série desses processos que nem sempre essa posição de desconcentrar ela é o objetivo, né? Porque as instituições elas não estão separadas dos problemas que a gente tem no resto da sociedade. E se no resto da sociedade, né, determinados protagonismos, determinadas ascensões
elas vêm sendo barradas, por que a gente vai achar que na instituição cultural isso também não vai acontecer? O chefe é o mesmo, gente. E aí é isso, é resistência, metodologia, a gente avança, a gente recua, a gente chora, a gente é demitido, a gente vai para outro lugar e... a gente trabalha com território, natureza e cosmologias. Exatamente. E com monstros também. Nas cosmologias está cheia de monstros, de fantasmas. Uns imaginários e outros não, né? Exatamente. É Mas, muito bom te ouvir, porque assim, dá um orgulho do que eu faço, ai, sabe? que Assim, orgulho de você, Milton. porque assim, né, quando você fala, né, que muitas vezes o educativo, né, também na fala da Chica, né, qual é o lugar do educativo na instituição, né? Então, às vezes é colocado à margem mesmo, né? Acho que não é nem questão de uma sala física, né, mas é no diálogo com a instituição, né? E a gente sabe, né, reconhece nosso valor, a gente está ali diariamente, a gente está respirando fundo e resistindo, né? E aí te ouvir é muito bom, porque dá um gás, né, assim, nesse sentido, assim. Vamos continuar, né? Eu sou brigona, eu fico falando mais da instituição, mas eu adoro ser educadora. Enfim, quem me conhece mais está cansado de saber disso, né? Mas é isso, também não tem romantismo. E eu sou a pessoa, gente, de querer sempre o impossível. Então, conseguir uma coisa ali vai ter que ser disso para cima. Então, é uma insatisfação que vai traduzir na instituição também, que eu acho que é um lugar interessante de insistência, sei lá, resistência. Ô, Glê, eu posso fazer uma pergunta rapidinho, Milton? Pode. Uma coisa que você falou lá atrás, que era do amanhã, não sei, hoje, eu não sei ontem, né? Como que você, nas instituições que você transita agora, né? Assim, você acabou de sair do MAM para o OTAC, também no Brenan. Como que você enxerga essa reconstrução? Assim? O que para já não é? Como fazer não ser ontem? Assim, porque as exposições não mudaram, né? Eu fiquei pensando muito no meio da pandemia, assim, o que seria fazer uma exposição pós-pandêmica ou durante a pandemia, e elas são as mesmas, né? Então, e a tendência até anunciada isso, né? Assim, tem data para São Paulo voltar à normalidade. Como que o que você está conseguindo enxergar assim de uma mudança, né? E como para além de não ser só o protocolo, né? Assim, que mudança que é real e que não é o cuidado de manter um protocolo sanitário, né? Assim, como que essa mudança ela se dá na prática? Chica, eu vou dar uma resposta bem, vocês sabem também que, além de tudo, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Eu acho que a mudança vai vir da austeridade. Uhum. Né? Foi bem interessante esses dias, eu estava vendo uma matéria que vou trazer uma anedota para chegar nisso, né? Fashion Week de Paris, né, a Semana de Moda de Paris, tinha feito todo um acordo de ética pós-pandêmico, né? Que não ia ter luxo, que ia se pensar o vestir e tal, tal, tal. E parece que foi o extremo oposto, que foi um evento super luxuoso, dispendioso, muito dinheiro, muito glamour, muita exibição. Eu acho que a gente vive uma coisa similar nas instituições de arte, né? Assim, que se fez um esforço muito grande, que a gente conseguiu criar poucos parâmetros e poucas margens de negociação para outro tipo de política cultural, sobretudo pelo tanto que a gente está atrelado às lógicas de patrocínio, às lógicas e tal. E o que eu acho mais triste é que, como instituições de memória, como instituições do sensível,
a gente fez pouquíssimo debate sobre luto, sobre morte, sobre, né, genocídio, sobre todas essas questões, enfim, né, uns mais, uns menos, em fóruns, mas isso tem sido pouco evidenciado, né, como se parece que a nossa tendência fosse só fazer isso no futuro, de fato, quando isso virar coisa do passado. Quando virar memória. Quando virar memória, quando virar... Parece que aí é isso, e a gente vai lidar com o fato de modo tematizado, ilustrativo, né? Lá daqui 20 anos, quando a gente tiver a noção do que é uma sociedade com menos de 600 mil pessoas. Porque, por enquanto, é isso, é só um número, é o número se aproximando para a gente ter carnaval, é o número se aproximando, virou tabela, né? Virou estatística, assim, né? Então, eu acho que não fizemos, mas que vamos fazer, porque já estamos vivendo, né? Enfim, acho que não é segredo que estamos vivendo todo um processo, por exemplo, de redesenho das políticas culturais, das leis de incentivo, que é onde todas as instituições estão pautadas, né? Não tem nada público explicitado, mas está subjacente, que dificilmente as instituições vão ter apoio, recurso, estrutura como tiveram, e não por causa tanto dos patrocinadores, mas pelas condições que o governo vai oferecer, mais ou menos, de você poder ter acesso às leis de incentivo. Então, vai faltar. E acho que essa revisão, ela ou vem dessa falta, ou de fato a gente está eticamente muito destruído, né? Se esse processo não gerar um repensar de qual é a função social, qual é a relevância social dessas instituições, porque o cenário do futuro imediato é um cenário que, como a gente não via há 20 anos, né? A gente pode dizer, mas que tem uma geração inteira que não se preparou, por exemplo, né, para trabalhar nem em geração de profissionais, nem em geração de instituições, nem em geração de empresas, porque as empresas também estão muito atreladas a um tipo de apoio por lei de incentivo. Então, infelizmente, é um repensar conceitual que talvez venha da experiência de austeridade, porque 600 mil pessoas mortas parece que não produziu muito efeito no tipo de pacto coletivo que as instituições poderiam fazer sobre o que somos, para que servimos na sociedade, né? E aí... É que eu fico vendo entre os países e aí fico vendo entre as instituições, né? Assim, essa peleja da sustentabilidade individual, assim, como que cada um gasta energia, é quase que uma estratégia, né, para que cada um fique focado na sua própria existência, né, e não na coletividade. Isso a gente vê na Europa, né, assim, da Europa com o resto do mundo, né, com os grandes países, grandes potências com o resto do mundo, quando eles têm que se manter, faz menos sentido cuidar do resto, né, que é muito do discurso deles. Então, eu fico vendo esse ano foi muito da auto-reinvenção, né? E o ano que vem dessa manutenção, né? Assim, para não ficar fora de contexto, a GLE se refere a uma mudança na lei de incentivo, que não é mais a Lei Rouanet, é no nome, né? Que inviabiliza que instituições privadas se beneficiam da lógica de um plano anual, né? Que é como a maioria, a totalidade dos museus e instituições culturais se mantém, né? E permitirão apenas que as instituições públicas se beneficiem dessa lógica, né? Então, a gente está falando de... E é uma retórica falsa, porque as instituições públicas não podem captar por lei de incentivo, né? A não ser que se mude a Constituição. E aí é melhor a gente não botar a mão no fogo, né? Mas tem todo um redesenho que vai ter que acontecer de alguma forma. Isso não está público, né? Não teve nenhuma oficialização dessa lei, mas já, né, agora, em outubro, as instituições têm pouquíssima
noção de como vão viver ano que vem, né? E aí a gente está falando de grandes, pequenas, de diferentes portes. Aí eu É fico isso. pensando nas urgências, né, que vocês colocaram em relação a esse assunto, né, que a pandemia traz à tona, né? E aí eu me lembrei agora da Semana do Educador, que aconteceu no Rio, da exposição da Anísia da Silveira, Revolução pelo Afeto. E aí teve uma participante, que é professora da rede pública, que falou que estava afastada por questões de saúde mental. E aí foi interessante como o coletivo se deu em relação ao que ela falou. O grupo que estava participando da Semana do Educador, que foi uma formação online, né? E aí acolheu essa fala, acolheu essa mulher, e assim, né? A gente que estava lá do educativo mesmo não precisou fazer nada, né? Ela foi acolhida pelo grupo. O quanto isso também é instintivo, por mais que a instituição não queira, né, tocar nos assuntos, né? Quando se tem um espaço, olha, a gente está tratando de Anísio da Silveira, né? Que traz a questão do afeto como possibilidade de diálogo com as pessoas ditas loucas, né? E aí ela nesse ambiente ela se sente à vontade a ponto de falar sobre as questões dela e é acolhida, né? E aí eu fico pensando, né, assim, que a arte, né, esses ambientes da mediação cultural, até nisso tem essa potência, né? A instituição não quer tocar no assunto, mas o assunto vem à tona. Como agora na exposição do Leandro Erich. Tem a Classroom, né, que é aquela sala de aula que está decadente, né, uma representação de uma sala de aula decadente. Ele fez antes da pandemia, mas é impossível uma pessoa chegar lá dentro desse contexto e não associar, né, a pandemia, o afastamento da escola pública, né, da escola em todo, e aí não trazer esses temas, né, à tona. E aí é de novo, né, a gente não quer tocar no assunto, mas o assunto vem. E aí quem é que está lá mediando, né? Não, eu acho isso interessante, Milton, que você traz, porque eu acho que a pandemia mostrou para a gente também a necessidade da gente sair dos fóruns especializados, né? O problema da educação, porque a gente está falando aqui de financiamento da cultura, parece que é um assunto super especializado, mas qual a implicação que isso tem na vida de todo mundo? Qual a implicação que abrir ou não abrir a escola tem na vida de todo mundo? É de mostrar que essas coisas que pareciam que estavam em fóruns específicos, então o problema da escola como o problema dos especialistas da educação, o problema da cultura como o problema dos especialistas da cultura, e parece que a necessidade da gente tornar cada vez mais esses debates e essas questões problemas de todos, porque a escola é um problema de todo mundo, né? Agora, as instituições fecharem todas, é um problema de todo mundo? Qual o impacto social de não ter mais museu, de não ter mais centro cultural? E essa relevância a gente só vai construir se a gente traz isso que a gente chama de público para produzir instituição junto com a gente, né? Para produzir a dimensão pública, para produzir a dimensão social, para produzir essa relevância, esse espaço de diálogo. E por isso que eu acho que é uma grande questão para a mediação, quando a própria cultura é tematizada, né? Projetos como processos compartilhados, projetos assim, onde a própria cultura está sendo tematizada, que é justamente para a gente entender para que esses lugares servem, o que é que eles formam, o que é que acontece quando eu não consigo dar conta do meu esgotamento mental num determinado fórum, mas vou num museu que tem uma exposição onde isso é acolhido. Isso é um exemplo incrível, né? Onde isso, claro que ninguém está aqui substituindo o papel do psicólogo, isso, aquilo outro, mas é porque tem coisas que precisam ser debatidas a partir de outras referências. E essa dimensão do sensível, essa dimensão da memória, essa dimensão do coletivo, do espaço público, que parece que tem que ser defendida, né? Que parece que tem que ser defendida. Mas para isso, como Chica falou, a gente precisa de pactos coletivos, né? E não de instituições concorrentes, de cada uma buscando olha como eu me superei na pandemia, olha como eu estou fazendo a melhor programação incrível, tecnológica, olha como eu já abri antes de todo mundo. Isso não vai traduzir. Isso a gente está falando de museu, a gente podia estar falando de escola, a gente podia estar falando
da De igreja. cidades. De De cidades, cidades. de coisas que ou a gente assume como direito, né? E é o direito à cultura, ou a gente está muito ferrado, porque tem bem pouquinho para tirarem da gente, né? Não é lazer, não é luxo, mas são os direitos, né, que a gente tem, assim. E a pandemia ela ampliou um pouco esse debate, né? Ah, come é vacina ou museu, né? É vacina ou absorvente, é vacina. Você vai criando uma valoração como se não fosse função social do Estado e tal, assegurar que a gente tenha direito à vacina, que a gente tenha direito à cultura, que a gente tenha direito a comer, que a gente tenha direito a não viver em pobreza menstrual, né? Porque senão vai se criando esse juízo de valor do que é importante e do que não é importante. É por isso que os espaços públicos estão aí para a gente mantê-los públicos, né? Porque é a manutenção dos espaços públicos como público que está em jogo, assim, ainda que a gestão seja privada, enfim. E tudo isso é mediação, né? Não é sobre se Picasso pintava com rosa ou azul, assim. Ai, muito bom. Gente, a gente já está chegando no final aqui. Quem quiser fazer as últimas considerações, ou você mesma, Gleice, quiser ter uma fala final, eu só convido vocês, gente, a visitarem o site do Educativo, que é ccbbeducativo.com. Lá você tem acesso, vai ter acesso também a esse encontro, né, quando ele for disponibilizado ao público, né, a textos. Esse encontro também, um educador vai escrever sobre ele, né, que é o Diego. E aí vocês podem ter acesso que é uma partezinha lá do site que é o arquivo vivo, né? E a outros conteúdos além da nossa programação, né? Não deixem de entrar, tá bom? No nosso site, para dialogar com a gente por ali também, tá bom? Gleice, eu queria te agradecer já, é muito bom te ouvir mesmo, né? Ter esse contato contigo de novo, e espero que em breve a gente se encontre aí presencialmente. Ah, gente, eu que agradeço, assim, acho que a ideia era um pouco trazer aqui para a discussão de como que, não por trás, né, mas para cada projeto de educação que vocês frequentam, que vocês visitam, que vocês participam, como um curso como esse, ou um tipo de visita, ou quando tem uma atividade, né, como múltiplo ancestral na instituição. Tem um conjunto de conceitos e de reivindicações, né, nesses projetos, nem sempre explícitos, mas que estão ali e que, a partir deles, a gente vai tentando mudar esse estatuto mesmo das instituições culturais como espaços exclusivos, concentrados, restritos, a isso que eu acho que todo mundo acredita aqui, que é essa dimensão de espaço público polifônico e desconcentrado, né? Então, era um pouco mostrar isso, esse histórico, então espero que não tenha ficado muito específico, que tenha feito sentido para vocês e que vocês agora, como professoras e professores, passem a lidar com as experiências das instituições culturais de outro modo, né? Também se somando aí a gente nessa agenda de que, no fim das contas, é uma agenda pelo direito à cultura, né? Então, espero que isso seja um problema de todo mundo, assim como me sinto super comprometida e empenhada com o direito à educação e outros direitos aí que a gente está lutando todo dia. Então, eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, como falei lá no início, é sempre bom voltar, encontrar todo mundo, rever as coisas que a gente estava pensando lá em 2018 e ver como elas são atuais e fortes ainda como proposição. Então, obrigada, espero que... Obrigadíssima, Grey. Obrigada, Milton. Obrigada a todo mundo que participou com a gente hoje. Obrigado, gente. Obrigado, Rosane. Obrigado, Leis, meus intérpretes. Obrigado pela presença de todos, todas. A maioria mulher, né, Gleice? Exatamente.
Obrigadão, gente. Aí fiquem atentos à nossa programação e participem.